texto dessa manhã que nós vamos meditar, a palavra de Deus para nossas vidas, é Daniel capítulo 12, versículo 13. O texto diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vou repetir. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Nós vamos falar hoje sobre o caminho de um homem com Deus. Amém? O seu caminho com Deus. Amém? Quantos aqui querem ter a sua vida marcada pela presença de Deus? Daniel foi um homem assim. Daniel foi um homem extraordinário, um dos servos de Deus. Pouca gente deve estar no mesmo nível dele em termos de ter recebido revelação de Deus. Não sei se todos conhecem o texto. Quem não conhece logo vai conhecer, porque nós estamos num plano de leitura da Bíblia em um ano inteiro, e logo mais, daqui a alguns meses, você vai chegar em Daniel. Mas Daniel recebeu revelações tão grandiosas, tão tremendas, que até hoje, todo estudo que é feito a respeito do fim dos tempos, todo estudo, por exemplo, do Apocalipse, você só consegue entender se você juntar aquilo que Deus revelou a Daniel. Ele teve revelações de Deus sobre as coisas que vão acontecer ainda no final, para frente do nosso tempo ainda. Teve revelações sobre o seu povo, sobre os reis que surgiriam, sobre os reinos que se levantariam. Coisas tremendas, grandiosas. Imagine só, você, com o pequeno conhecimento que nós temos da vida, das coisas, de repente Deus te dá um conhecimento de coisas que aconteceriam durante séculos, reinos que se levantariam, toda a história do teu povo e como é que as coisas terminariam. Que coisa tremenda foi isso. Quanto ensino, quanto conhecimento, quanta experiência para um homem só. E foram revelações tão grandiosas que houve um momento que ele quase que desfaleceu, ele caiu realmente por terra, suas forças acabaram diante do impacto daquela unção, daquela presença de Deus. Isso é cair no Espírito. Foi uma unção tão grande, tão tremenda, que as forças dele simplesmente sumiram. Ele sentiu como se fosse morrer, porque ele não resistiu ao impacto daquilo tudo. E eu fico imaginando Daniel, vendo tudo aquilo, porque ele não somente ouviu, mas ele teve visões, né? Coisas tão grandiosas, muito maiores do que ele. Ele deve ter se sentido tão pequenininho, tão insignificante naquele momento, não seria assim? Diante de uma grandiosidade das revelações de Deus, sobre o povo dele, sobre o mundo inteiro, sobre o futuro, sobre o fim dos tempos. E aí então, quando termina tudo, Deus faz questão de dar para Daniel uma palavra pessoal, e dizer para ele assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Sabe o que isso me mostra? Que Deus tem um chamado para mim, para você. Deus se preocupa com a nossa vida. E todos nós somos importantes para Deus. Todos nós temos um caminho para seguir. Ainda que ele tivesse visto tantas coisas grandiosas que diziam respeito a reinos e a tempos futuros, Deus ainda tinha uma história com Daniel. Deus conhece a gente pelo nome e tem planos e propósitos para cada um de nós. E é isso que eu queria mostrar para vocês nessa manhã, baseado nesse texto. Que mesmo diante de todos aqueles conflitos que ele viu, diante de todas as lutas que ele viu, porque nem tudo que ele viu no futuro ia ser bom. Nem tudo que Deus mostrou para ele ia ser sombra e água fresca. Ao contrário, ele viu muitos conflitos, guerras, situações de disciplina de Deus, juízo de Deus sobre o mundo. Então, quando nós somos muitas vezes bombardeados por notícias, quando vemos inquietude em relação ao futuro, acho que todo mundo passa por isso, de alguma maneira. As notícias são sempre inquietantes, né? Agora estamos diante de uma eleição, estamos pensando o que vai acontecer, qual vai ser o futuro do país, como é que vai ser o ano que vem. Todos nós estamos com uma certa expectativa, uma apreensão em relação às coisas. As notícias que vêm sobre economia, nem sempre são coisas boas que vêm para a gente. Como é que a gente reage diante de tudo isso? A gente sucumbe diante das notícias, das dificuldades, ou a gente continua entendendo que Deus tem um plano e vai abençoar as nossas vidas e nós temos um propósito para cumprir? Então eu quero falar com você nessa manhã sobre o caminho
de um homem com Deus, o caminho de uma mulher com Deus, o caminho de uma pessoa que realmente quer ser marcado pela presença de Deus. Como deve ser esse nosso caminho? E como Deus disse para Daniel: Daniel, você viu tudo isso aí sobre o mundo inteiro, mas agora tem uma história com você. E Deus hoje está dizendo assim: olha, eu tenho planos para o mundo, eu tenho planos para essa nação, mas eu falo também com você. Tem seu nome na boca de Deus. Amém? Deus tem planos para a tua vida, e é isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, o que Deus mostra para Daniel é que o caminho de um homem com Deus é um caminho diferente do mundo. A primeira palavra que Deus diz para ele é assim: tu, porém. É uma quebra. Ele está dizendo assim: olha, eu te revelei aqui as coisas sobre os reinos, sobre os reis, sobre o seu povo, sobre o mundo, sobre o futuro, vai acontecer tudo isso daí, mas agora vamos parar o assunto aqui e eu quero falar com você. Tu, porém, tem um chamado diferente para as nossas vidas. Com esse tu, porém, Deus estava dizendo assim: Daniel, não importa se o seu povo vai ser fiel ou infiel. Não importa se o seu povo vai viver um tempo de prosperidade ou de disciplina. Agora eu quero falar com você. Tem um caminho diferente para você. O seu caminho é personalizado. Você não precisa ser influenciado pelo ambiente em que você vive. Você não precisa ser influenciado pelo destino que o mundo estiver seguindo. Você não precisa ser influenciado pelo rumo que o teu povo estiver seguindo. Você pode ter uma vida diferente. O meu tratamento com você é pessoal. Tu, porém. A primeira coisa que Deus faz então é descolar Daniel do resto da história. Descolá-lo do destino do seu povo. Ele pode ser diferente. Se o povo for infiel, ele pode ser fiel. Se o povo estiver sofrendo disciplina, ele pode viver um caminho diferente e ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Muitas vezes nós damos ênfase em que o cristão tem que ser uma pessoa diferente. Todas as igrejas de alguma maneira dizem que a gente tem que ser diferente. Mas o problema é que muitas vezes nós erramos e seguimos um caminho legalista. E a gente acha que ser diferente significa que o cristão tem que se vestir de um modo específico. O cristão tem que ter uma vestimenta diferente. Ou então a gente diz assim: não, ser cristão é diferente porque você não pode ter esse ou aquele vício. E a gente faz uma listinha dos vícios que não pode ter. Então algumas coisas a gente tolera, outras não, isso aqui não pode. E a gente reduz as coisas a uma listinha de regras. Deus quer muito mais de nós, amém? Deus quer que você seja diferente no seu caráter. Deus quer que você seja diferente na maneira como você vê o mundo, nas tuas expectativas, nas tuas esperanças. Isto significa que as pessoas precisam olhar em você e ver realmente Jesus, porque Jesus é diferente desse mundo, amém? Então Deus está nos dizendo hoje, em primeiro lugar, que nosso caminho precisa ser diferente. Nós não podemos ser contaminados pelo ambiente em que nós vivemos. Não importa se o mundo vai decair, se as coisas vão ficar ainda piores, se os princípios morais do mundo vão degringolar ainda mais, ou se as coisas vão ser restauradas. Eu preciso saber que a minha vida com Deus é entre eu e Ele, e que eu não preciso ser influenciado, contaminado por esse mundo, amém? A Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. João disse isso. Então eu não posso ser influenciado, eu não posso ser alguém que está seguindo o mesmo rumo aí como na manada. Se o mundo vai para um caminho, então eu vou também? Não. Eu preciso saber o que é que Deus tem para a minha vida. E olha, hoje em dia a gente muitas vezes vê que está faltando isso nos cristãos. A gente vê, as pessoas lá fora estão desesperadas, e os crentes na igreja estão desesperados às vezes. As pessoas lá fora estão abatidas, desanimadas, e as pessoas na igreja abatidas, desanimadas. Qual é a diferença, gente? A diferença em nós não é simplesmente que a gente não fuma ou não bebe, ou não faz isso, não faz aquilo, não é uma listinha de regras, é uma diferença de vida com Deus. É uma diferença que tem que ser o seguinte: se as pessoas estão lá fora sem Deus, elas vão ver Deus na nossa vida. Se elas estão sem Jesus, elas vão ver Jesus na sua vida. E esse Jesus vai se expressar trazendo alegria, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo motivação, trazendo vida. Essa vida é o que faz toda a diferença. É a vida de Jesus em nós, e não uma série de regras que faz a diferença. Esse tu, porém,
É o que Paulo dizia, por exemplo, para Timóteo. Paulo mostrou para Timóteo que haveria uma série de dificuldades no mundo, e ele dizia para Timóteo assim: tu, porém, segue o teu caminho, faz a obra do evangelista. Então, o plano de Deus para nossas vidas é que nós sigamos um caminho diferente do mundo, que a gente não seja contaminado e haja realmente uma diferença absoluta entre aquilo que o mundo segue e aquilo que nós seguimos. Se as pessoas hoje estão confusas, você precisa ter direção. Se as pessoas estão desanimadas, você precisa ter alegria e ânimo. Se as pessoas estão se afastando da vontade de Deus, você precisa conhecer e experimentar e viver a vontade de Deus na tua vida. Amém? Pode aplaudir ao Senhor por isso? Porque você pode hoje. Não é só algo que você deve fazer, é algo que você pode fazer. É uma bênção de Deus para a tua vida. Deus está dizendo assim: eu tenho recursos para dar a você uma vida diferente. Mesmo diante de tudo que Daniel viu, de tantas catástrofes, de tanta coisa tremenda, de mobilização de reinos, Deus está dizendo para ele assim: ainda tenho uma história pessoal com você e o teu caminho pode ser diferente. Não é só uma obrigação de ser diferente, mas é uma bênção. É Deus dizendo assim: eu dou a você o poder de viver uma vida independente dos destinos desse mundo. Se o mundo estiver indo de mal a pior, você não precisa ir de mal a pior. Você pode viver uma vida abençoada, mesmo vivendo num contexto difícil. Amém? Por isso que Jesus disse assim: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos nesse mundo, mas não precisamos ser contaminados com as coisas que estão nele. Amém?